promessa acaba, não é? É assim neste mundo. E estamos a chegar ao final da jornada de Obadias. São 4 sábados. Nos 3 últimos estudámos então o livro de Obadias. Retirámos conclusões de um livro difícil. Um livro, aparentemente, parece que não tem nada para nos dizer. Mas que fomos vendo que afinal até tem, não é? Fomos descobrindo que até tem um conteúdo muito interessante com algo prático para a nossa vida. Terminamos hoje então o último culto sobre Obadias. Iremos depois colocar na internet para que possam rever. Se já não tiverem cansados de Obadias, podem depois rever estes 4 cultos. Eu creio que tem sido realmente um estudo interessante. Eu tenho realmente usufruído com isto. E é muito fácil um pregador ficar orgulhoso, não é? Esta semana, enquanto preparava, fazia a minha corrida, por 93 dos ouvidos, preparava para o culto, lembrava-me disto. É muito fácil um pregador sentir-se orgulhoso. Eu estou aqui, eu falo, vocês ouvem. Eu é que tenho o conhecimento, vocês já estão a ouvir, não é? Realmente que Deus me ajude a pregar para mim em primeiro lugar. E posso dizer que estes 4 cultos foram para mim em primeiro lugar. As mensagens são para mim em primeiro lugar. E se elas não fizerem sentido para mim, eu não vos partilho. Portanto, se fazem sentido para mim, então eu simplesmente partilhar. E que o Senhor me dê a humildade necessária para fazer. Me dê o discernimento necessário para fazer também. Seja o Senhor a falar ao nosso coração esta manhã, mais uma vez. O livro de Obadias, então, é o livro que tivemos a estudar durante estes 4 sábados. Esta manhã vamos estudar a partir do versículo 17. Antes de começar no versículo 17, precisamos de fazer um pequeno resumo daquilo que nós falámos anteriormente. Em primeiro lugar, Obadias é um livro profético, um livro de uma profecia contra Edom, contra uma nação. E ao longo destes 3 cultos fomos percebendo o motivo por que Edom foi condenado. O motivo era por causa do orgulho. Lembram-se? Edom achava que podia viver sem Deus. É o que quer dizer orgulho. Orgulho é achar que podemos viver sem Deus. E este foi o motivo porque Edom foi condenado. Porque achavam que podiam viver sem Deus. E chegamos à conclusão que o orgulho é uma atitude muito comum em todos nós, não é? Todos nós também temos esta tendência de achar que podemos viver sem Deus. Até podemos estar sentados nos bancos da igreja, vir aqui todos os sábados, mas não vivermos com Deus. Deus ser apenas um detalhe na nossa vida, ser alguém que está em segundo plano, em terceiro, em quarto, mas não em primeiro lugar como devia estar. E por isso entendemos que se calhar Edom tinha atitudes, lembram-se, eles confiavam no dinheiro, nos amigos, confiavam na sua riqueza, no seu poder militar, confiavam em tudo isso, menos em Deus. Muitas vezes nós também dizemos que somos cristãos, mas confiamos em outras coisas em vez de confiarmos em Deus. E no sábado passado falamos que Edom semeou uma vida sem Deus e por isso vai colher os frutos de uma vida sem Deus. Lembram-se que a semana passada falávamos, no último culto, já foi há alguns sábados, dizíamos que parece tão dura esta mensagem para Edom, parece que o castigo foi tão grande. Mas chegamos à conclusão que eles escolheram o que semearam. Se eles quiseram uma vida sem Deus, o que eles vão colher é uma vida sem Deus. Deus é justo. E a justiça de Deus, lembram-se daquilo que falámos, se eu vou semear trigo, eu vou colher trigo. Injusto era se eu semeasse trigo e colhesse abóboras. A justiça, portanto, é o que eu semeio, eu vou colher. E é isto que vai acontecer em Edom. E no último culto, mais especificamente, falamos das injúrias contra Jacó. Recordam-se o que eram as injúrias? O povo de Israel estava a ser atacado por Babilónia, estavam a ser saqueados e eles ficavam-se a rir, em primeiro lugar. Depois começaram a gozar com eles e depois ainda foram mais longe e foram roubá-los e foram entregá-los aos seus acusadores. Portanto, esta foi também um dos motivos grandes porque Deus não perdoou a Edom e Edom foi destruído. Falámos do tempo de graça de Edom, falamos de várias coisas, só para tentar recordarmos e colocarmos mais ou menos a par daquilo que vamos falar. E continuamos então agora e vamos ao versículo 17. E depois da mensagem de destruição, depois da mensagem de catástrofe, depois da mensagem que Edom vai ser destruído, aparece o versículo 17. E o versículo 17 diz: mas no monte de Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Edom vai ser destruído. Edom está condenado. A nação de Edom vai desaparecer. Mas no monte de Sião haverá livramento. Mensagem de esperança. Mensagem bonita. Preciso ler também convosco a versão de Bíblia para todos, porque nos ajuda a compreender este versículo e ir um bocadinho mais longe. Diz-nos assim: então no monte de Sião ficará um resto. Esses serão santos e os descendentes de Jacó retomarão o que era seu. Ou
seja, Edom vai ser destruído, mas em Sião vai haver salvação. Edom está condenado à destruição, mas em Sião vai haver um resto que se vai salvar. Vai haver um resto de gente protegida, de gente salva. Em Sião isto vai acontecer. Portanto, temos aqui dois montes. O monte de Edom vai ser destruído, o monte de Sião, onde encontraremos salvação. Edom, destruição, aqueles que se riam, aqueles que se maltratavam o povo de Deus, esses vão ser destruídos. Sião, há salvação, o remanescente que se vai salvar, o povo protegido, o povo que tem um refúgio. Precisamos então de começar a estudar agora a Bíblia e, em primeiro lugar, perguntar o que é Sião. Esta é a nossa primeira pergunta para esta manhã. O que é Sião? Sião aparece várias vezes na Bíblia. Vários pregadores, vários escritores da Bíblia falam sobre o Monte Sião. E quando falam do Monte Sião, todos eles dizem a mesma coisa. É o lugar onde Deus quer reunir o seu povo. O lugar onde Deus quer juntar o seu povo. Onde Deus quer ter o seu povo especial. E reunir porquê? Uma coisa que precisa de ser reunida é uma coisa que está afastada, certo? Uma coisa que precisa ser reunida é uma coisa que está afastada. O povo estava afastado, estava separado, e várias vezes o apelo é para reunirem-se em Sião. Que Deus os apelava a vir a Sião. Venham a Sião. E estavam afastados porquê? Vamos ler o versículo de Deuteronômio. Deuteronômio 30, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler o porquê do povo de Deus estar afastado, o porquê de Deus chamar para reconciliar o Monte Sião, para estarem juntos. No versículo 1 diz: E será que sobrevêm todas estas coisas? A bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti e te recordas delas entre todas as nações para onde lançar o Senhor teu Deus? Ou seja, o povo de Israel está cativo, está na nação cativa, e Deus diz: será bênção e maldição. Ou seja, há uma bênção, a obediência leva uma bênção, leva a algo bom, e se desobedeceres, tens então a maldição. O povo de Israel está então na cidade, foi então preso por Babilónia. Recordam-se aquilo que terminámos na semana passada. O povo de Edom foi acusado de injúrias contra o povo de Israel, que estava a ser saqueado e estava a ser levado para a Babilónia. E agora, Deus diz que, se te lembrares, vamos ler agora, se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. E se compadecerá de ti, e tornar-se-á a juntar-te dentre de todas as nações entre as quais te escolheu o Senhor teu Deus. Ou seja, o povo de Israel está cativo e há uma promessa do Senhor. O Senhor diz: tu estás cativo porque foi uma maldição por causa dos teus pecados. Porque te afastaste de mim. Porque eu te queria reunir e tu quiseste te afastar. Porque eu queria que estivesses no Monte Sião, tivesse o povo junto, mas tu separaste. E veio o cativeiro e me levou. Vocês sabem como era o cativeiro. Nós conhecemos a história de Daniel. O pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, os irmãos foram para o outro. Tudo estava separado. Tudo foi para cada lado. E realmente a maldição, realmente a desobediência leva-nos a afastar-nos uns dos outros e a afastar-nos de Deus. Mas agora Deus diz: se tu te converteres, se tu entregares o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, então eu vou-te trazer de volta para Sião. E esta mensagem é: em Sião haverá salvação. Vocês que estão cativos, venham a Sião, em Sião haverá salvação. Eu quero juntar-te entre as nações. Eu quero juntar-te, que estás espalhado entre as nações, eu quero juntar-te novamente no Monte Sião. Esta é a mensagem do Senhor para o povo de Israel. A obediência leva então um povo unido. Unido para cantar, unido para louvar, o pai e a mãe unidos, os filhos unidos. A obediência leva realmente à união do povo de Deus. A desobediência leva à separação. Aconteceu várias vezes isto no povo de Israel. Várias vezes foram atacados e foram levados para o cativeiro. Mas Deus diz: se tu desobedeceste e agora estás separado, então agora há uma mensagem para ti. Se tu te converteres, se deres ouvidos de todo o teu coração, se de toda a tua alma, se te entregares de uma forma íntegra a mim, então eu vou fazer com que tu voltes novamente a estar junto. E o teu povo novamente esteja junto. Este é o objetivo do Senhor. E diz-nos que juntos em Sião, e Obadias diz: no Monte Sião haverá salvação. No Monte Sião haverá salvação para este povo que Deus quer reunir, que Deus quer juntar. E a promessa era para este povo de Deus. A promessa era para o povo de Israel: se te converteres, vou juntar-vos todos outra vez a Sião.
a terra, vão retomar outra vez a terra que lhes foi retirada. Vão voltar novamente à terra. Esta era a promessa para eles. Vocês perguntam, cumpriu-se alguma vez? Não totalmente. Parcialmente cumpriu-se, mas totalmente nunca se cumpriu. Porquê? Porque a promessa era condicional. E a obediência do povo de Israel, quando Deus diz que deves converter de todo o teu coração, toda a tua alma, tinha um objetivo. É porque a obediência do povo de Israel era uma obediência exterior. Era, para vocês compreenderem, era daquele povo que vinha à igreja aos sábados de manhã, só para outros verem que eles estavam cá. Mas a cabeça deles não estava aqui na igreja. Era aquele povo que fazia, ao sábado fechava-se em casa para não fazer as neiras e ninguém viu fazia as neiras. Está pronto para fazer dentro de casa. É deste tipo de obediência por medo, para outros verem e não de todo o coração. E por isso, esta promessa nunca se cumpriu totalmente. Cumpriu-se parcialmente, mas nunca se cumpriu totalmente para o povo de Israel. Nunca retomaram a terra totalmente como era deles. E Deus diz: este povo honra-me com os lábios, mas por seu coração está longe de mim. Conhecem esta atitude? Muitas vezes eu próprio honro a Deus com os lábios, mas o meu coração está longe de si mesmo. Assim era o povo de Israel. Assim era o povo que Deus queria exatamente cumprir esta promessa, mas que só se cumpriu de uma forma parcial. Mas reparem, se nós olharmos bem para o ministério de Cristo, quando Jesus veio a esta terra, ele continuou a bater na mesma tecla, se me permitem. Jesus queria juntar o seu povo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Juntai-vos a mim. Eu quero juntos de mim. E quando eu for levantado a todos a traírem em mim, juntar o povo. Quem comigo não ajunta, espalha. E este versículo muito bonito também. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrezas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu juntar aos teus filhos como a galinha junto aos pintainhos, debaixo das asas e não quiseste. Deus sempre quis juntar o seu povo. Deus sempre quis unir o seu povo. Mas o povo, por causa da sua desobediência, nunca foi unido totalmente, mas de uma forma parcial. Mas deixem-me dizer-vos que a promessa continua válida hoje. Embora o povo de Israel não tenha visto a sua promessa cumprida de uma forma total, esta promessa continua válida para hoje. Querem ver? Vejam os versículos do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. É o Senhor que busca, é o Senhor que quer ir buscar e juntar-nos. É o que diz este versículo. E continua: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas são conhecidas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor procurando, buscando, tentando nos encontrar, nos sítios onde estamos espalhados na nossa vida. Ele busca e quer nos juntar. Juntar a Ele e juntar ao seu povo. Há um versículo mais que precisamos de acrescentar. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Eu vos estou a buscar. Eu vos quero juntos no Monte Sião. Eu sou a porta. Passem por mim. Se passarem por mim, estarão no Monte Sião. Vamos agora juntar as peças do puzzle. Em primeiro lugar, Edom vai ser destruído. A mensagem é: Edom vai ser destruído. Edom, acabou-se o tempo de graça para Edom. Edom vai ser destruído. Se te queres salvar, tens que vir para Sião. Em Sião vais encontrar salvação. Em Edom vais encontrar destruição. Mas há uma coisa mais. Mas quando mexes no rato, eu quero contar com esta isso. Jesus é a porta. Em Sião há salvação, mas Jesus é a porta para Sião. No Monte Sião há salvação, mas Jesus é a porta por onde temos que entrar para estar no Monte Sião. É como aqui nesta igreja esta manhã. Para entrarmos nesta igreja temos que passar pela porta. Se esta sala não tivesse porta, não podíamos entrar. A porta para entrar em Sião é Jesus. E diz: eu quero vos reunir, eu quero juntar-vos, passem pela porta, eu sou a porta, passem pela porta para estarem no Monte Sião. A condição continua válida para cada um de nós. Deus continua a chamar, Deus continua a apelar, Deus continua a buscar. Entra pela porta, salvação está em Sião. Bom, mas o que é Sião hoje em dia? O Monte Sião, para nós compreendermos a Bíblia, temos que compreender sempre duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que ela diz literalmente. Em segundo lugar, o que é que ela diz espiritualmente. Literalmente, Sião é a montanha mais alta de Judá.
tem cerca de 800 metros de altura, é uma fortaleza natural, e Davi estabeleceu o seu reino em Sião, e é, no fundo, o símbolo político e militar de Israel. É esta montanha. Mas será que o que o versículo está a dizer literalmente é que nós temos parecido aqui pegar num avião e ir para Sião, porque é aí que Deus quer reunir? Será que temos que ir até o Monte Sião para ser reunidos, como o Senhor pretende? É que sabem que, por incrível que pareça, há religiões que pregam isto. Temos que nos juntar em Sião, porque é em Sião que Deus vem buscar o seu povo. Será que é isto que quer dizer? Sião nos dias de hoje. O que era Sião nos dias de antigamente? O local onde Deus queria reunir o seu povo. Qual povo? Aquele que ouvia a sua voz, aquele que obedecia aos seus mandamentos. Era aí que Deus queria reunir, em Sião. E o que é Sião hoje, meus irmãos? O que é Sião hoje? Que medo! O que é Sião hoje? Igreja. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos, não estarei no meio deles. Sião é a igreja. Deus quer nos reunir na sua igreja. Deus quer reunir-nos na igreja do Senhor. Em Sião há salvação, porém a porta é Cristo. Continua a ser tão válido isso hoje como nos dias antigamente. Em Sião há salvação, mas para que estejas salvo, tens de passar pela porta que é Cristo. Nós sabemos disso a parábola, que há muitos que entram pelas janelas, não é? Entram pelos telhados, entram pelo chão, mas a Sião, para estarmos em Sião, precisamos entrar pela porta. Mas é em Sião, é na sua igreja que Deus quer reunir o seu povo. E, meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Da mesma forma como Edom não se quis entregar, como Edom foi orgulhoso, também este mundo é um mundo orgulhoso que não se quis entregar a Deus. Também isto aplica-se a este mundo. E também aplica-se Sião à igreja. É na igreja onde realmente o Senhor quer o seu povo protegido, o seu povo salvo. Porque em Sião haverá salvação, mas no mundo haverá destruição. O mundo que não quis nada com Deus vai colher o seu fruto de não querer nada com Deus. Em Sião, que procuram, que obedecem aos mandamentos de Deus, que se arrependem, haverá salvação. As montanhas de hoje estão exatamente explanadas nestes 2 slides. Deus quer reunir-se, te converteres, se ouvires a sua voz, se entregares de todo o coração, de toda a tua alma. Então, Deus quer te reunir ao seu povo e Deus quer exatamente salvar-te. Porque em Sião há salvação e a porta é Cristo. Vamos passar para o segundo versículo de hoje. Versículo 18. Um versículo complicado que vamos ter também de martelar um bocadinho para perceber o seu sentido. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Mais um versículo duro. Será que os israelitas tiveram que arder com tudo o que era bom? Tiveram que espalhar com tudo o que era bom? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Em primeiro lugar, a casa de Jacó, estamos a falar de Israel. A casa de Judá, a casa de José, estamos a falar de Judá. Ou seja, Deus está-se a referir a todo o povo de Israel, como um todo. Eles eram 2 reinos, mas Deus está-se a referir ao povo como um todo, que diz, eles serão chama e serão fogo. E diz aqui embaixo que Edom, que está aqui nesta parte, Edom será palha. Ou seja, estamos perante este versículo de darmos uma profecia triste, uma profecia alegre. Uma profecia alegre para o povo de Deus, uma profecia triste para aqueles que pensavam que podiam viver sem o Senhor. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Até este momento, em que o povo de Israel está cativo e o povo de Edom está muito contente, até este momento, há uma coisa que acontece também nas nossas vidas, que é, parece que sem Deus nós ganhamos sempre e com Deus nós perdemos sempre. Quer um exemplo? Aquele vosso amigo que diz assim, sabes porque é que eu sou rico? Sabes porque é que eu ganho? Sabes porque é que eu tenho mais do que tu? Porque eu não perco tempo com essas coisas de religião. Porque eu não perco tempo com essa coisa de ir à igreja ou de obedecer a Deus. Eu não perco tempo com isto. Olha, tu chamas Deus, Deus, Deus para tudo e vê onde tu estás. Vê o que tu tens. Quantas vezes acontece isto na nossa vida? E aconteceu isto em Edom e o povo de Israel. E cada um dizia, nós somos ricos, nós somos poderosos, olha para eles ali. Dizem que amam a Deus, dizem que obedecem a Deus e estão a ser levados cativos pela Babilónia. Até este momento parecia que o povo de Edom era mais poderoso, que era melhor não ter Deus do que ter Deus. Quantas vezes isto acontece na nossa vida também?
Parece que é melhor não ter Deus. Porque com Deus eu perco o meu emprego. Porque com Deus eu quero ser fiel aos princípios e que as pessoas gozam. Certo? Deixa-me dar-vos um exemplo. Vocês conhecem Ricardo Santos? Ricardo Santos não conhece, mas se eu disser Kaká já conhece, não é? Kaká, jogador do Brasil. Foi considerado o melhor jogador do mundo em 2007, antes do reinado de Messi e Ronaldo, não é? Foi considerado o melhor jogador do mundo em 2007. Pela revista Time foi considerado a personalidade mais influente do ano. Dizer-vos que agora, hoje ele tem cerca de 32 anos, é jogador em São Paulo. Mas deixem-me dizer-vos que Kaká é evangélico e tem princípios. Ele casou-se com 23 anos, no ano 2005. E Kaká tem um princípio. Ele tem outro princípio que ele diz que quando eu largar as chuteiras vou ser pastor da igreja evangélica. Mas ele tem um princípio, e o princípio que ele tinha era: eu vou chegar virgem ao casamento. Agora vocês imaginem Kaká, 23 anos, antes de 23 anos, rodeado por jogadores. Jogadores com muito dinheiro, gente poderosa, com mulheres, modelos, mulheres lindíssimas. Imagina agora o Kaká dizer: não, eu vou casar virgem. Houve uma entrevista naqueles talk show daqueles entrevistadores que acham que são engraçadinhos e que fizeram a seguinte pergunta a Kaká: Kaká, tu insistes nessa ideia de casar, de ir virgem para o casamento? Tu não pensaste na possibilidade, será que isso que tu dizes, será que não é por seres homossexual? Meus irmãos, nós estamos numa altura em que a virtude tornou-se defeito. Em que aquilo que é uma virtude, o mundo já considera um defeito. Por exemplo, no trabalho, conseguir ganhar mais, conseguir tirar lucro por todos os meios, não é desonestidade. É ser esperto para os negócios. É aproveitar as oportunidades de negócio. É ser inteligente para os negócios. No casamento, o marido e a mulher têm vários amigos, charme para todo lado, têm amigos interessados. Isto já não é nenhum problema, isto é apenas um detalhe encantador. É alguém que realmente é charmoso, não é? Realmente, nós vivemos em momentos em que a virtude torna-se defeito. E posso dizer que Kaká sofreu bastante com esta entrevista. Lá veio as revistas dos gays a dizer que ele era gay, e portanto houve várias situações deste género, de alguém que apenas tem um princípio e que foi gozado. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos gozados? E quantas vezes nós cedemos por sermos gozados? Parece que Edom está a ganhar. E parece que Judá está a perder. Por um tempo, Judá e Israel parece derrotado. Esaú parece que está a ganhar. É o que diz o versículo. Mas diz-nos que Esaú será palha. Jacó e Judá será fogo. O que acontece à palha quando recebe fogo? Arde, não é? O que é que será que o versículo quer dizer sobre isto? Tive que demorar algum tempo para perceber o que é que o versículo quer dizer sobre isto. Eu vou contar-vos uma história que vocês conhecem. Um dia, a caminho de Emaús, Jesus encontra dois discípulos que vinham de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 km. Eles vinham tristes. Eles vinham falar uns com os outros. Eles estavam decepcionados. 3 anos da sua vida. 3 anos com expectativas frustradas. 3 anos em que eles esperavam um reino que não aconteceu. 3 anos onde investiram tempo, investiram o seu dinheiro, investiram o seu coração. E o seu rei parece que afinal não era rei nenhum. Eles vinham tristes no caminho. Nem sequer sabiam do corpo de Jesus. Tinha sido morto e agora nem sabiam do corpo de Jesus. Eles vinham realmente tristes. E Jesus aparece no meio deles e começa a dizer, falar das Escrituras. E começa a dizer, contar as Escrituras e contar-lhes qual era o objetivo de Jesus nesta terra. Eles foram caminhando aqueles 11 km. E chegaram a Emaús e o Senhor vai partir o pão, vai pedir a bênção do alimento, vai partir o pão. E só aí é que eles reconheceram que era Jesus. Só aí é que eles viram que era Jesus que estava com eles. E qual é o versículo? O que é que eles dizem uns para os outros? Eles dizem assim. Jesus desaparece, não é? Naquele momento. E eles dizem, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia em nós o nosso coração? Meus queridos, este é o ardor. Esta é a chama do povo de Israel, do povo de Judá. Esta é a chama. Esta é a chama quando eu abro a Bíblia e aquilo que eu leio, o encontro que eu tenho com o meu Senhor faz arder o meu coração. Esta é a chama quando eu partilho a mensagem aos outros
e faça o coração dos outros arder. É esta a chama que Deus quer no seu povo. É esta a chama que o Senhor quer que cada um de nós transmita a nós, à nossa família e aos que estão lá fora. É esta a chama, é este o fogo. Não ardia em nós os nossos corações, fazer arder os corações. Muitas vezes, os corações de palha que estão longe do Senhor, que estão longe do encontro com Deus. Mais 2 versículos. E os do sul possuirão o monte de Esaú. E os das planícies, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos da Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército, os filhos de Israel, possuirão os cananeus, Zarafate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarate, possuirão as cidades do sul. Possuirão. Estamos aqui a falar, obviamente, do povo de Israel a voltar para a terra e a voltar, novamente, à distribuição da terra, depois da vinda da Babilónia. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Se vocês lerem, possuirão aparece 5 vezes o verbo possuir. Vão possuir a terra, vão possuir a terra, vão possuir a terra. Mas o verbo que é usado em Hebeu é o verbo possuir algo que já é seu. Ou seja, o povo de Israel não vem roubar nada que não seja deles. O povo de Israel não vem tomar, não vem usurpar nada que não seja deles. Eles vêm retomar. Lembram-se do versículo que usamos há bocado? Na Bíblia para todos diz: retomarão o que era seu. Na João Ferreira Almeida diz: possuirão a terra. E na Bíblia para todos diz: retomarão o que era seu. Ou seja, o povo de Israel está a retomar, está a voltar à sua terra, mas eles não estão a retirar nada a ninguém que não seja deles. Eles estão a voltar a ter aquilo que era deles. E porquê é que a terra era dos israelitas? Um bocadinho de história para nos recordarmos. Em primeiro lugar, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da terra dos teus pais, e vai para uma terra que eu te vou mostrar. Esta será a tua terra, Canaã. Abraão recebeu a terra do Senhor. Depois, sabemos o que aconteceu. Israel teve que descer com os seus filhos ao Egito, e no Egito por vários anos eles passam cativos. Mas depois o Senhor tira-os outra vez com a mão poderosa do Egito. E retomam onde? A Israel. E os hebreus conquistam Israel. Reconquistam, possuem novamente o que era deles, porque aquela terra era deles. Mas agora vêm e são levados para a Babilónia. E na Babilónia estão outra vez longe da terra. E agora regressam para Israel e vão regressar para possuir novamente o que era deles. Ou seja, vão possuir aquilo que já era deles. A promessa: possuirão tudo. Pergunto a vocês: Israel possuiu tudo? Não possuiu, já falamos sobre isso. Parcialmente, não totalmente. Porquê? Porque a promessa era condicional. Se te converteres, se te entregares, aí possuirás tudo. E isto nunca aconteceu. Por causa da obediência exterior de Israel. Mas a promessa, meus irmãos, continua válida. Continua válida para cada um de nós. E deixa-me fazer uma aplicação deste versículo para nós. De onde é que nós fomos roubados? Fomos roubados do norte, do sul do país, de outro país, Angola, de Odivelas, do Algarve. De onde é que nós vamos? De onde é que nós vimos? Será que o que é que nos foi roubado? De onde é que saímos? Há uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes. É que não foi de nenhum dos sítios deste mundo que nós fomos roubados. Nós fomos roubados da casa do Pai. Os nossos primeiros pais, a minha Eva, foram roubados da casa do Pai. E é essa terra que o Senhor diz que quer nos dar novamente a possessão. Esta terra que nunca devia ter deixado de ser nossa. Esse céu, esta terra renovada sem pecado. É essa terra que Deus quer nos dar novamente. E, meus queridos, o diabo não quer que acredites nisto. O diabo não quer que acredites que há mais vida para além disto. O diabo não quer que acredites que és cativo e que estás a caminho de uma terra que é tua. Da terra que é tua por direito. O diabo não quer que acredites. O diabo quer que acredites que a vida é só isto. O diabo quer que tu acredites que o teu pecado não tem perdão. Está bem, eu sei que a terra é minha, mas eu já fui muito longe. Eu já fui muito longe para retomar. Eu já fui muito longe para possuir outra vez a terra. É isto que o diabo quer que tu acredites. Este é o trabalho do diabo. Fazer-te acreditar que a vida é só isto. Fazer-te acreditar que a tua terra é esta e não a terra lá de cima. Muitas vezes ele ganha essa batalha no nosso coração. Se ouvires a minha voz, se te converteres, é isso que o Senhor diz. Eu te darei a terra novamente. A terra que é tua. A terra de onde nunca devias ter saído. Esta é a terra onde o Senhor nos quer levar.
Deixa-me fazer mais uma abordagem. Imagina Israel a voltar da Babilónia. Como é que será que Israel voltou da Babilónia? Roupas caras, provas com os pertences da Babilónia, com os melhores perfumes, as melhores roupas, iPads, iMacs, iPhones. Foi assim que eles tomaram da Babilónia? Assim como um turista em Lisboa, que nós vemos? Não. Esta não é a comparação correta. Eles vieram a pé, sem nada, pelo deserto da Babilónia. Eles eram cativos. Eles vêm sem nada. Eles vêm com as sandálias rotas, eles vêm com a roupa rota, eles vêm com o cabelo desgrenhado, com as unhas por cortar, a cheirar mal. É assim que eles estão a retomar para a sua terra. Esta é a comparação. Não é bem como Lisboa, como os turistas de Lisboa. Comparando o povo de Israel, compara-se ao filho pródigo que está a retomar. Como é que o filho pródigo vinha? Recordam-se? Sujo. Um dia o filho pródigo, pela sua desobediência, quis se afastar de Deus. Quis se afastar do Pai. E a desobediência leva-nos sempre para longe do Pai. E ele diz, eu vou para o outro lado. Eu vou para o outro lado de tentar ser feliz. Foi. E perdeu-se. E gastou-se. E descobriu que afinal não era aí que estava a felicidade, então ele retorna agora para o Pai. E agora imaginem esta parte comigo. Já fizemos uma vez um culto sobre isto. Muito bonito, eu me recordo. Imaginem esta parte comigo. O pai, à espera que o filho retome pelo caminho. Todos os dias o pai ia ao caminho e esperava que ele voltasse. Assim como Deus todos os dias também olha para nós. Olha para o caminho em que fomos e espera que voltemos. E o pai, naquela manhã, viu o filho voltar. E agora o pai corre para o filho. E agora imaginem o filho vem, chega ao pé do pai. E o filho tem esterco de porco na roupa. Unhas porcas, pretas, grandes, cabelo sujo. E o pai chega ao pé do filho e diz: ah, que pena. Eu queria abraçar-te, mas tu estás nojento. Não te posso abraçar-te. Espera só um bocadinho que eu vou chamar os servos para virem lavar-te, dar-te um banho, vestir-te uma roupa e depois eu posso abraçar. Foi assim? É assim que nós fazemos com Deus. Eu vou só agora corrigir e ser obediente para então possa receber o teu braço. Jesus diz: não, vem quando tu estás. Vem com o esterco de porco na roupa. Vem com as unhas sujas. Sou eu que te limpo, não és tu que vais limpar. E nós muitas vezes fazemos Deus esta parábola que eu vos mostrei. Achamos que temos que mudar tudo para que Deus nos aceite. E Deus diz: não, tu tens que vir a mim para mudares tudo. É completamente diferente. Vamos ao último versículo de Obadias. Deixem-me dizer-vos que Obadias não podia terminar da melhor maneira. Diz assim: e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O último versículo de Obadias. Subirão salvadores a Sião, para julgarem Esaú, e o reino será do Senhor. Este é o último versículo do livro de Obadias. 21 versículos, um livro pequenino. No último versículo diz isto. Em primeiro lugar, este versículo fala dos dois montes. O monte Sião e o monte Edom. Subirão salvadores a Sião, que vão julgar Edom. Em Sião estão os cativos, os arrependidos, os que ouviram a voz do Senhor, que retornaram. Aí está Sião. Em Sião haverá salvação. Em Edom, os orgulhosos, que pensaram que podiam viver sem Deus. Aqueles que achavam que Deus não era importante. O mais importante eram os amigos, o mais importante era a riqueza, o mais importante era este mundo e não havia mais nada para conquistar. Esses estão em Edom. A pergunta desta manhã, meu irmão, é: qual é o monte que estás a subir? Estás a subir o monte de Sião ou estás a subir o monte de Edom? Estás juntamente com os cativos arrependidos que ouvem a voz do Senhor? Ou estás juntamente com os orgulhosos que acham que Deus não é importante na sua vida? Que Deus é apenas um detalhe? Que Deus é apenas segundo, terceiro, quarto lugar e é suficiente? Precisamos de perceber uma coisa no versículo. E podemos bater um bocadinho aí, que é: quem são os salvadores? O versículo diz: salvadores subirão a Sião. Salvadores? E subirão salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O que são os salvadores? Mais uma vez, temos que ir ao que é literal, para depois irmos ao que é espiritual. E, literalmente, os escritores da Bíblia, ou os eruditos, os que estudam a Bíblia, acham que aqui, quando estamos a falar dos salvadores, estaremos a falar de grandes heróis de Israel, de Zerubabel, de Neemias, de Ezra, dos próprios cativos. Estes são os salvadores que vêm a Sião. Eles não chegam a um acordo, não conseguem entender quem são os salvadores.
E por isso também não vou demorar muito esta manhã em perceber quem são os salvadores, no sentido literal. Mas vou levar-vos ao sentido espiritual. No sentido espiritual, este versículo e mais outros que vos vou mostrar explicam quem são os salvadores. Diz assim: E vi no céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E bem, temos aqui o Salvador, cavalo branco, que vem exatamente como Sião vinha para Sião para julgar, que julga a peleja com justiça. Mas temos um problema, é que Sião diz que são salvadores, e Apocalipse só fala de um Salvador. Vamos continuar a ler. E seguiram os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco puro. O Salvador não vem sozinho, o Salvador vem com os seus anjos em cavalos brancos. E estes são chamados os Salvadores. Porém, quem salva é Jesus. Porém, quem salva, quem julga é Jesus. E, meus queridos, este versículo é também maravilhoso para nós, porque diz-me uma coisa. Porque se fosse outro a julgar-me, como é que me salvaria? Se fosse um anjo, se fosse o meu irmão da igreja, se fosse o conselho, se fosse o meu amigo, se fosse a minha mulher, o meu marido, se fossem eles a julgarem e não o Senhor, como é que me salvaria? E mais, se fosse eu próprio a julgar-me, como é que eu me salvaria? Eu que me conheço tão bem. Como é que eu me salvaria? Graças a Deus, porque quem julga é o Senhor e quem salva é o Senhor, porque senão eu me perderia. Há um versículo em Mateus que diz assim: todo pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. É interessante que este versículo é usado muitas vezes, mas para falar da segunda parte, do pecado contra o Espírito Santo. Mas vemos poucas vezes falarmos disto que aqui está, todo o pecado. O que é mais do que todo? O que é maior do que todo? Nada. Deus diz todo o pecado é perdoado ao homem. Mas eu não consigo. Eu já fui longe demais. Mas eu não me perdoo a mim próprio. Todo o pecado é perdoado. Vem ao Senhor como estás. Com a roupa que tens. Cheia de esterco. Com as unhas como estão. Com o cabelo como está. Vem ao Senhor. E o Senhor diz todo o pecado que é perdoado. Conto-vos aí uma parábola. A parábola dos trabalhadores da minha. Para uma última ilustração esta manhã. Jesus contou uma parábola que era mais ou menos assim. Então, o patrão chamou empregados às 9 da manhã para virem trabalhar para a sua seita, trabalhar na sua horta. E os trabalhadores vieram. E ele continuou a convidar. E houve trabalhadores que vieram às 4 da tarde para trabalhar nas hortas do Senhor. Às 6 da tarde, o mestre, o patrão, chamou os empregados e pagou todos por igual. E agora imaginem aqueles patrões dizem: espera aí, isto não é justo. Então, nós estamos a trabalhar desde as 9 da manhã, saímos às 6 da tarde e recebemos isto. E os outros que estão a trabalhar desde as 4 da tarde e saem às 6 da tarde recebem o mesmo. Onde é que está a justiça disto? E realmente Jesus provoca-nos com esta parábola. Porque, na verdade, esta é a maravilha da salvação. E deixa-me dizer-vos uma coisa. Vocês podem às vezes pensar assim: vamos imaginar, eu estou no Monte Sião e vocês estão no Monte de Edom. Vou fazer ao contrário, só parece pejorativo, não é? Vocês estão no Monte Sião e eu estou no Monte de Edom. E agora eu ouvi dizer que Edom vai ser destruída. E que em Sião há salvação. E então eu, no último segundo, arrependo-me e venho para o Monte de Sião. E o que é que vocês dizem? Tu que estavas do outro lado e que me viste ser roubado, que me viste ser saqueado, que ainda me fizeste mal. O que é que tu estás aqui a fazer? Meus filhos, toda a minha vida eu vivi com Cristo. Qual é a minha recompensa? Salvação. O ladrão da cruz, toda a sua vida viveu em pecado. No último minuto se converteu. Qual é a recompensa? Salvação. Esta é a maravilha da graça do Senhor. Maravilhosa graça de Deus que faz isto. Não podemos perceber, não podemos compreender. A única coisa que podemos fazer é aceitar que assim seja. E possamos nos entregar ao Senhor. Uma vez uma jovem veio ter com o pastor no final da pregação, em que o pastor estava a apelar exatamente a que pudessem ver Jesus. E essa jovem veio ter com o pastor e diz:
Eu não consigo. Eu não posso ir a Jesus. Mas porquê? Porque eu não posso ir a Deus. Porque eu não acredito em Deus. Mas porquê que não acreditas em Deus? Porque eu nasci pequenina e os meus pais não acreditavam em Deus, ensinaram-me a não acreditar em Deus, e agora é que eu sou crescida e não posso acreditar em Deus. Mas porquê não podes? Porque não posso, porque não entra na minha cabeça. Então diz-me uma coisa. E porquê é que estás a chorar? E ela diz, porque eu preciso de crer. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso que me ajude a crer. E o pregador diz, isso eu não posso fazer. Ninguém pode crer por ti, meu. És tu que tens de crer. O pastor não vai poder crer por ti. A igreja não vai poder crer por ti. Os teus familiares, os teus amigos, ninguém vai poder crer por ti. Isso é uma coisa que tens de ser tu a fazer. O Senhor está à porta e bate. Mas não sou eu que vou abrir a porta do teu coração. Tens de ser tu a abrir a porta do coração. E esta jovem entendeu naquela tarde que ela tinha que tomar a decisão. Assim como nós também temos que tomar a nossa decisão. Termina o versículo e diz: e o reino será do Senhor. Obadias 1:2. 1:21. Último versículo de Obadias. Em Sião há salvação, em Edom há julgamento, há perdição, e o reino será do Senhor. Meus queridos, espero que o livro de Obadias vos tenha mexido nas bases da vossa vida, como também foi na minha. Espero que vos tenha feito pensar para que lado é que estamos a subir. Vos tenha feito pensar se realmente eu estou a entrar pela porta em Sião ou se estou a entrar pela janela. E realmente nos possa também fazer sentir que, apesar daquela mensagem de desgraça, apesar daquela mensagem de catástrofe, o Senhor é o mesmo Senhor que está à nossa espera no caminho de volta como filho pródigo. E que nos abraça, sejamos nós que ficamos. Façamos nós o que façamos. Ele está lá para nos abraçar e para nos receber. Que assim seja para nós.